Eu te amo. Na minha dor, eu te amo. Acima de tudo, eu te Bom dia, bom dia. Bom dia, Pastor Paulo. Bom dia, Jane. Mas eu aceito o processo que vai me curar. A ferida deixo tu fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. Amanhã quando eu acordar, eu sei de quem vou me lembrar. No amor por mim, Senhor, eu te amo. Bom dia, pessoal. E aí, já tomaram o cafezinho de vocês? Se eu posso ter certeza de algo que você está cuidando da minha ferida, transformando. Quando o pessoal vai entrando, vamos escutando aqui uma canção da Isadora Pompeu, chama O Processo, uma música que marcou muito a minha fase, né, de recomeço, depois do trauma, depois de passar pelas dificuldades que eu passei. Essa canção marcou muito a minha vida. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo tu fechar. Jesus na dor, eu vejo teu trabalhar. Amanhã quando eu acordar, eu sei de quem vou me lembrar. Do amor por mim, Senhor. Bom dia. Vou ali pegar mais um café. Nada melhor do que começar o dia, né? Ouvindo uma canção, tomando um cafezinho. Seja bem-vindo a mais um Café com Propósito. Esse é o segundo Café com Propósito. Eu tenho certeza que vai ser o segundo de muitos. Um programa destinado para todos vocês que precisam recomeçar em alguma área da sua vida. Pessoal, eu estou aqui tanto com vocês aqui no Instagram, como também com a galera aqui do Zoom. Estamos fazendo aqui também o programa pelo Zoom. O Zoom me permite
ter uma ferramenta que possa mostrar, né, os slides, tudo isso que eu estarei falando aqui. O pessoal aqui do Zoom tem um slide também, que o pessoal está acompanhando. Mas esse mesmo material aqui do Zoom também, depois eu vou subir para o meu YouTube, você pode também acompanhar lá e fazer as anotações, tá? Esperar mais um pouquinho, mais uns 3, 4 minutinhos. Hoje vai ser um tema muito inspirador para todas aquelas pessoas que sentem que precisa recomeçar na sua vida. Então, pegue aí o seu caderninho de recomeço. Eu tenho aqui o meu, que eu estou trazendo para vocês, abrindo meu caderno de recomeço para vocês, está aqui, como eu falei na live, né, anterior. Tudo que eu anotava na época que eu precisei, eu tomei a decisão, né, de recomeçar a minha vida novamente, depois de passar por um trauma, uma fase difícil. Eu anotei no meu caderninho e coloquei o nome desse caderno, caderno de recomeço. E o Café com Propósito será para poder passar para vocês tudo aquilo que eu vivi. É aquilo que eu sempre falo, existem situações que somente quem viveu, somente quem passou pode nos ajudar com mais propriedade. Eu espero que esse programa possa ajudar você a superar qualquer momento de dificuldade que você possa estar passando e acreditar que é possível recomeçar. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Enquanto isso, eu vou tomando meu café. Vocês aceitam? Amanhã, quando eu acordar. Por mim, Senhor. Se eu posso ter certeza de algo que você está cuidando da minha ferida. Fui transformando tudo aquilo que doía em possibilidades. Eu sei que você está tocando na minha dor. Um momento de entendo, Eu pareço recusar. mas eu sei falar. Eu tô certo que vai me curar a ferida, deixo tudo fechar. Jesus, na dor, eu vejo teu trabalhar. E amanhã, quando eu acordar, Eu sei de quem vou me lembrar do amor por mim, Senhor. O processo que vai me curar, a ferida deixa tudo fechar. Jesus, na dor, eu vejo teu trabalhar. E amanhã, quando eu acordar, eu sei de quem vou me lembrar do amor por mim, Senhor. Eu te amo. Vamos lá então, pessoal. Depois, quem quiser escutar esta canção muito profunda que marcou, como eu disse, meu processo de recomeço, é da Isadora Pompeu, chama O Processo. Bom, pessoal, vamos lá, vamos aquecer um pouquinho, né? Hoje está meio frio aqui onde eu moro. Esse é o segundo programa Café com Propósito. Como eu já falei para vocês, é um programa destinado para todas aquelas pessoas que precisam recomeçar em alguma área da sua vida. Tudo aquilo que eu estarei passando faz parte do que eu vivi. Ano passado, no começo do ano, sofri um trauma emocional e poucas pessoas ficaram sabendo disso. Na verdade, todo o processo
de transformação, de mudança, né, de superação aconteceu em off, somente eu e minha esposa sabia do que estava acontecendo. E eu tinha meus momentos, né, quando eu tomei a decisão, depois do método FP3, que eu tomei a decisão de recomeçar, eu tinha meus momentos, né, com Deus, meus momentos de planejamento, meus momentos de, de fazer o meu passo a passo para o recomeço. E todos esses momentos eu registrei num caderno, meu caderno de recomeço. E durante o processo, né, de recomeço, eu anotei tudo porque eu sabia que, de alguma forma, isso poderia ajudar algumas pessoas também. Bom, pessoal, nós falamos na live passada sobre o que é o recomeço. Se você não assistiu, assiste lá, está aí no meu Instagram, fica gravado. Falamos sobre a importância do recomeço e que o recomeço é algo natural a partir do momento que você entende que não é só você que está passando por isso, não é só você que está vivendo isso. A partir do momento que você percebe que o dia a dia, o recomeço faz parte de um dia a dia, você começa a aceitar a situação e começa a gerar em você força, começa a gerar em você fé, começa a gerar em você a vontade, né, de superar qualquer momento de adversidade e recomeçar a sua vida novamente. Na live passada eu falei muito sobre isso, pois é a primeira coisa que nós precisamos entender quando queremos recomeçar algo. Não basta apenas você ler frases interessantes, assistir um filme interessante, não basta você apenas saber que você precisa recomeçar. É preciso fluir de dentro do seu interior essa vontade de recomeçar novamente. Então, quando nós entendemos que isso é um processo natural, que grandes ícones, grandes pessoas no mundo, né, só chegaram onde eles chegaram porque eles recomeçaram algo nas suas vidas, nós aceitamos isso e gera em nós uma motivação muito forte. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Como eu falei na live anterior, todos os dias as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas. Todos os dias o sol nasce para nos dar um sinal que estamos recomeçando, podemos recomeçar mais um dia. E quando nós entendemos a força do recomeço, nós aceitamos e então vamos para cima, então nós fazemos aquilo que for preciso, né, para poder recomeçar e ser feliz. Então, hoje eu também quero falar de um assunto que me ajudou muito no meu processo de recomeço. Mais uma vez falando, é preciso que flua do seu interior esta vontade de recomeçar. Não basta apenas você ler, não basta apenas você entender que é importante. Isso tem que fluir. E como flui? Através de testemunhos, através de histórias de pessoas que superaram, né, algo nas suas vidas e que hoje são completamente felizes, hoje são melhores do que antes desse processo de recomeço. Eu já quero falar de uma história que eu vivi muito na minha infância e toda parte um pouco da minha fase adulta, principalmente na minha infância, a história de um recomeço de dois homens que fundaram, quando eu falar o nome aqui, vocês vão entender do que eu estou falando, muitos sabem, né? Já sabem do que se trata, outros apenas ouviu falar, mas tenho certeza que você já ouviu falar. Vamos falar sobre a história de dois homens que tiveram que recomeçar as suas vidas. E não foram uma vez, duas vezes, três vezes, mas na quarta vez que esses homens recomeçaram, principalmente um, eles fundaram o que nós conhecemos de Alcoólicos Anônimos. Alguém já ouviu falar nesse nome? Eu tenho certeza que sim. O Alcoólicos Anônimos, fundados pelo Bill Wilson e pelo Dr. Robert, muito conhecido como Dr. Bob. E eu coloquei um nome nesta live, né? Essa live se chama Um Recomeço chamado Alcoólicos Anônimos.
Ah, Elvis, por que você está trazendo essa história? Porque o meu pai, ele foi um alcoólatra. Meu pai faleceu agora, nesse ano, em fevereiro desse ano, e ele foi um alcoólatra e devido, né, a esse vício dele, devido a essa dependência, né, do álcool, eu vivi momentos muito difíceis da minha vida. Todas aquelas pessoas que têm algum parente, algum conhecido alcoólatra ou qualquer outro, né, tipo de vício, sabe o quanto que é difícil para uma família. No livro Quando o Trauma Não Te Mata, que escrevi a respeito da minha história de superação, eu conto sobre vários momentos da minha vida que eu precisei superar, né? Vendo meu pai chegar bêbado, vendo meu pai bater na minha mãe, vendo meu pai ficando desempregado sempre, tendo que ver a minha mãe, né, tendo que sustentar a casa, enfim. E todos os dias depois, né, que meu pai passava o efeito do álcool, ele chegava em mim, eu lembro ainda pequeno, e falava: Elvis, foi a última vez que eu bebi. Elvis, eu não vou beber mais. Papai promete que não vai beber mais. Mas isso durava um dia, 2 dias, depois ele voltava a beber. Quando meu pai conheceu o Alcoólicos Anônimos, foi um momento de muita paz para a minha vida, da minha família, foi um momento onde nós voltamos novamente a, a prosperar, não só prosperar, mas também a ter paz, a sonhar, em acreditar. E meu pai sempre, né, nas nossas reuniões ali, no almoço, no café da manhã, ele sempre falava do que acontecia, né? Não do que acontecia, porque eles não podem falar especificamente da reunião, mas dos princípios. E aquilo fez com que ele parasse de beber e começasse a sua vida novamente, assim a nossa vida também foi, nós recomeçamos novamente depois que ele participou do Alcoólicos Anônimos e com certeza mudou muita coisa na sua vida ao parar de beber. Eu quero falar sobre a história desses cofundadores, sobre Bill Wilson e sobre Dr. Robert. E eles tiveram que recomeçar as suas vidas. E quando eles recomeçaram, eles fundaram, né, o Alcoólicos Anônimos, que hoje, isso aconteceu em 1935, mas hoje, olha só, pessoal, mais de 2 milhões de alcoólatras no mundo estão em recuperação. 2 milhões de pessoas hoje, diante do último dado que eu peguei, o Alcoólicos Anônimos hoje está em mais de 175 países e no Brasil cerca de 800 mil pessoas têm contato direto com o programa e o que eles chamam, né, estão em recuperação em relação ao alcoolismo. Mas tudo isso só aconteceu porque esses homens recomeçaram a vida deles e o recomeço deles, olha como isso é importante, o recomeço deles se tornou um grande legado para que outras pessoas pudessem, então, usufruir da história deles, do recomeço deles e alcançar, né, um nível de felicidade por causa da história desses dois homens. Então, eu acho muito forte falarmos sobre isso, porque eu vivi isso, você vai se inspirar através dessa história. No final, você vai entender que o seu recomeço, tudo aquilo que você está passando, que você precisa superar, não só irá trazer felicidade para você, para a sua família, mas outras pessoas também poderão ser impactadas através da sua história. Isso que é interessante, pessoal, isso que é forte, né, quando nós falamos de recomeço, porque é uma forma de você deixar um legado, é uma forma de você não só a sua geração ser tocada, mas outras gerações também poderão ser tocadas. Você vai vir, vai cumprir o seu papel no mundo, você vai recomeçar a sua vida, vai alcançar um nível de felicidade tremendo, mas a sua história vai ficar. Né? Quando você morrer, a sua história vai ficar e outras pessoas também poderão alcançar um nível de felicidade maior por causa da sua própria história. Isso, para mim, me serviu, na época, como um combustível para que eu pudesse recomeçar novamente. Então, vamos lá. Quem foi os fundadores? Como eu falei, Bill Wilson. Vou contar mais a história sobre Bill Wilson, que
maioria da literatura, né, dos Alcoólicos Anônimos fala sobre ele, sobre a sua vida em si. Depois o Dr. Bob vem, encontra com ele e eles dão aquele start. Mas a história de Bill Wilson é o que mais me inspira. Eu vou contar um pouco sobre a história deles para vocês. Ó. Bill Wilson ele era um corretor de imóvel, está aqui no meu caderninho, tá? Eu coloquei aqui, como eu falei para vocês, no slide, para o pessoal do Zoom, que estão me acompanhando aqui, e depois nós vamos passar lá pelo meu canal no YouTube. Bill Wilson foi um corretor de imóvel, ele era filho de uma alcoólatra. Eu quero dizer também aqui que ele era filho de um alcoólatra. Por que eu fiz essa observação? Que muitas coisas que nós passamos na nossa vida é fruto da nossa história. Na verdade, quase tudo, né, que nós sofremos de impacto na nossa vida não é por acaso. Muitas coisas é fruto de uma história, de uma herança, talvez, que nós recebemos socialmente. Então, o Bill Wilson, ele era filho de um alcoólatra, ou seja, tudo aquilo que eu falei para vocês que eu vi na minha casa, ele também viu. Ele foi criado por avós, porque os seus pais praticamente o abandonou. Ele foi criado pelos seus avós. Ele começou a beber, pessoal, para comemorar e também para esquecer situações. No treinamento do FP3, eu falo um pouco sobre isso. Na verdade, eu falo especificamente sobre isso. Então, uma parte que eu falo sobre isso, que o pior de tudo é quando você sofre algum impacto na vida, que isso te interrompe, né, aquilo que você estava fazendo, e você fica perdido ao ponto de ficar deslocado da vida. O que é uma pessoa deslocada da vida? É uma pessoa que busca em situações, como Bill Wilson buscou aqui, no álcool, outros buscam nas drogas, outros buscam em algum outro meio, uma forma de você aliviar aquela pressão. Mas isso é completamente insano. Por quê? Porque quanto mais você desfoca da sua vida, quanto mais você tira o foco da sua vida, mais problema você irá trazer para ela. Então, o programa Café com Propósito, ele tem principalmente, além de trazer esperança no seu coração, que faz que é possível recomeçar, o programa Café com Propósito, ele vai lhe trazer propósito de vida, fazer com que você permaneça focado. E isso é muito importante. Olha para você ver, Bill Wilson, ele bebia tanto para comemorar como para esquecer as coisas. E nós, nesse processo de retomada, muitas vezes, a dor nos faz procurar situações para esquecermos aquilo que aconteceu. O divórcio, esquecer a falência, né? Esquecer o trauma, através de uma coisa que você viu, que aquilo lhe traumatizou. Enfim, situações que você possa estar vivendo que faz com que você tire o foco da sua vida e busque em outras formas, como no álcool, nas drogas, numa vida completamente insana, louca, uma forma de você superar aquilo. Mas isso é completamente insano. Mais uma vez, quanto mais você se desloca da sua vida, do seu propósito, mais problemas você vai ocasionar para a sua vida. Foi o que aconteceu com Bill Wilson. Ele casou em 1918 e começou a beber. Na verdade, ele bebeu por mais de 20 anos. Ele foi internado, pessoal, 4 vezes. Na época, não se sabia o motivo do alcoolismo. Não se sabia qual era, de fato, o principal motivo que fazia com que uma pessoa fosse totalmente dependente do álcool. Então, ele era internado em clínicas, para a grande maioria aqui, para loucos. Tratava ele como se fosse um louco, um doido. Não sabia o motivo daquilo. Não se sabia. Hoje a ciência, e através de Bill Wilson, descobriu que o alcoolismo ele é uma doença mental, emocional e física. Então, por causa de Bill Wilson, por causa do Dr. Bob, que se descobriram isso. Mas na época não. Então ele foi internado 4 vezes, né? E passou por várias situações difíceis. Sofreu a crise chamada Grande Crise dos Estados Unidos, né? Chamada crise da Grande Depressão, onde a economia quebrou, e montou mais ele que trabalhava como corretagem de imóvel,
teve um grande impacto na sua vida financeira, e com isso ele bebia ainda mais, com isso ele procurava, né, no álcool uma forma de aliviar. Como agora também a crise que nós estamos vivendo do coronavírus. Há muitas pessoas que estão buscando no álcool, nas drogas, no estilo de vida totalmente insano, uma forma de superar isso. E isso, mais uma vez falando, é loucura, é insano. Então, ele também passou por um grande problema, uma crise muito forte, né, no mercado. Muitas pessoas se mataram naquela época, na época da Grande Depressão. Há relatos de pessoas que se jogavam dos apartamentos. Era normal isso nos Estados Unidos, porque a economia quebrou e muitas pessoas quebraram com isso, né? E ele bebeu, pessoal, o seu último copo, sua última dose de álcool, aos 39 anos. Mas quando isso aconteceu, ele tinha uma saúde completamente debilitada. Uma saúde, via-se ele com 39 anos, eu assisti filme dele, tem livro deles, né? Com 39 anos, ele parecia que ele tinha quase 60 anos. Uma família, uma saúde totalmente debilitada. Ou seja, olha a situação que o homem estava. Talvez muitos estão passando por um momento difícil nesse momento, né, complicado. Muitos estão enfrentando divórcio, muitos estão afetando alguma área da vida que praticamente foi interrompida de uma maneira muito forte, muito brusca. Problema do coronavírus, economia, muitos estão enfrentando situações complicadas e isso afeta, né, a sua saúde. 90% hoje, ou quase 90%, as doenças são psicossomáticas. Primeiro elas nascem na mente, depois elas surgem do corpo. Por isso que as pessoas estão cada vez mais com problema de pressão alta, né? Entre outras doenças, por causa da sua mente, por causa de situações, de problemas, de doenças psicossomáticas. Então, em 1939, Bill Wilson bebeu a sua última dose. Como que ele conseguiu superar? Nessa última internação, ele conheceu um pessoal chamado de Grupo de Oxford. É como se fosse um grupo religioso que ministrou na vida dele, que falou sobre Jesus para ele, que falou, né, sobre os princípios de Jesus, da Bíblia, que a Bíblia traz, lá nessa última internação dele. E ele conta no livro que esse grupo de Oxford, essas pessoas que representavam o grupo de Oxford, conseguiu gerar esperança no coração dele. E quando ele sai, então, ali daquela clínica, pela quarta vez internado, ele sai disposto a recomeçar. Mais uma vez, falando para vocês, pessoal, toda semente de esperança que é gerada no nosso coração, como eu falei na live anterior, nos traz força para recomeçar. Primeiro é preciso gerar dentro de você. Você precisa entender, você precisa compreender, você precisa aceitar que os recomeços são normais. E quando você aceita e que você olha para uma história dessa, como eu estou falando para vocês, isso gera dentro do seu interior, isso lhe dá força para recomeçar a vida novamente. Então, o recomeço tem que nascer dentro, é de dentro para fora. Então, ele sai de lá, dessa última internação, pela quarta vez, com uma saúde totalmente debilitada, ele sai totalmente financeiramente quebrado, com vários traumas, com vários problemas que ele passou nessa questão da sua vida, devido ao álcool, mas ele saiu dali com uma esperança. Ele conta no livro que foi gerada uma esperança, uma luz nasceu no coração dele de que era possível recomeçar a vida novamente. Que Deus possa fazer isso com você, né? Gerar essa luz no seu coração. É possível recomeçar, ok? É o primeiro passo. E quando ele sai dali, pessoal, ele retorna novamente a trabalhar e ele faz uma viagem, né? Ele morava em Nova York, ele faz uma viagem e nesta viagem, depois de 6 meses, ele teve uma frustração, foi fechar um negócio e não conseguiu fechar esse negócio e deu uma vontade imensa nele de beber novamente. O alcoólatra, ele tem uma filosofia, evitar o primeiro gole, porque basta um golinho apenas para que você possa recair novamente, e muitas recaídas são fatais, né? Leva a pessoa a um nível de depressão tremendo. Mas naquela noite ele conta
no filme, no seu livro, que ele sentiu muita vontade de beber. Então, ele procurou na agenda telefônica lá do hotel que ele estava, alguém que fizesse parte desse mesmo grupo que ele pertencia, o grupo de Oxford. Então, vou resumir aqui, ele consegue um encontro com o Dr. Bob, que era um cirurgião na época, um médico cirurgião, que também era alcoólico, que já tinha tentado de tudo parar de beber e não conseguia. E esse encontro, lá na casa desse cirurgião, era para durar 15 minutos, mas eles ficaram conversando por muitas horas durante aquela noite. E eles entenderam o seguinte, que a troca de experiência entre uma pessoa que estava passando por aquela situação e que precisava recomeçar, e a outra pessoa que também estava passando por uma situação difícil e que precisava recomeçar, essa troca de experiência fez com que eles não bebessem aquela noite. Embora os dois quisessem beber muito, eles entenderam que aquela troca de experiência fez com que eles não bebessem mais. Então, ou seja, daquela reunião, nasce o primeiro grupo de alcoólicos anônimos, que hoje estão em mais de 172 países. Mais de 2 milhões de pessoas em processo de recuperação. E só no Brasil, mais de 800 mil pessoas. Olha o que eu quero, através dessa história, trazer uma esperança no seu coração. Esse é o propósito, né? Mais uma vez falando. Não adianta ficar lendo frases de impacto, essas coisas. Isso ajuda muito, mas o recomeço só inicia quando você gera no seu coração essa esperança que é possível recomeçar. Então, Bill Wilson e o Dr. Bob fundam o grupo chamado Alcoólicos Anônimos, de um recomeço, depois de uma vida totalmente destruída pelo álcool, depois de uma vida que ele teve que recomeçar várias vezes, né? 4 vezes internado. Ali nasce, então, o programa do Alcoólicos Anônimos, de milhares de pessoas são abençoadas por causa do recomeço desses 2 homens. E eu quero trazer agora para vocês uma conclusão, um contexto, né, de toda essa história, que agora eu vou entrar, né, onde você pode aplicar isso na sua vida. E existe uma filosofia que Bill Wilson fala no seu livro, que somente um alcoólatra pode ajudar um outro alcoólatra. Isso já é de praxe, né, de todas as pessoas que conhecem o grupo Alcoólicos Anônimos. Somente um alcoólatra pode ajudar um outro alcoólatra. E essa filosofia me fez entender que somente uma pessoa que viveu um trauma, que passou ou está passando por algum momento difícil na sua vida, em determinada área, pode ensinar, ajudar pessoas que estão vivendo essa mesma situação com mais propriedade. Uma coisa, quando eu passei pela situação, pelo trauma, eu sabia todos os processos que eu deveria seguir. Tinha que procurar um psiquiatra, tinha que procurar um psicólogo. Não que você não deva fazer isso. Eu sabia de todo esse processo, mas eu não queria. Eu queria vencer isso, porque a esperança de recomeço gerou no meu coração. Foi aonde que eu criei o método FP3. E quando eu criei o método FP3, com base de muita dor, muita busca, muita pesquisa, né? Muita determinação, eu sabia. A mesma filosofia que eu ouvi falar dentro da minha casa por muitos anos, que meu pai falava, eu sabia que somente quem passou por um trauma, como eu passei, poderia ajudar outras pessoas com mais propriedade, com mais assertividade. Aí eu escrevi o livro Quando o Trauma Não Te Mata, que você pode estar adquirindo através do link que está na minha bio no Instagram. Para o pessoal aqui do YouTube, eu vou deixar um link aqui abaixo desse vídeo. Então, somente um alcoólatra pode ajudar um outro alcoólatra. O que eu quero dizer com isso? Que a sua história de superação poderá ajudar outras pessoas a se recuperarem com mais força, com mais propriedade. Outra filosofia de Bill Wilson é que, acima de tudo, a fórmula que pode operar o milagre da sobriedade, isso ele escreve no livro, é a mudança de ânimo. Olha, acima de tudo, acima da teoria, acima de tudo aquilo que você ouvir, acima de tudo aquilo que você tiver contato, o que pode ajudar a operar o milagre, que ele chama da sobriedade, é a mudança de ânimo, podendo se encontrar forças em Deus.
Quem fala sobre isso? Jesus. O que ele diz? No mundo tereis aflições. Que aflições? Todos os tipos de aflições. O que eu passei foi um tipo de aflição. O que você pode estar passando é um tipo de aflição. No mundo tereis aflições. Enquanto você estiver nesse mundo, você passará por momentos de aflição. Só que Jesus diz: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a mesma coisa que Bill Wilson fala, né? O ânimo, a mudança de ânimo, é o que lhe traz e que lhe trará o milagre da sobriedade. Então, é necessário ter ânimo, ter essa esperança dentro de você, né? Essa vontade de recomeçar. Ah, eu vou recomeçar no casamento, eu vou recomeçar a minha empresa novamente, eu vou recomeçar, né, a tratar da minha saúde novamente. Esse ânimo, essa disposição para recomeçar é que fará toda a diferença daquilo que Deus irá fazer na sua vida, daquilo que você irá contemplar de felicidade na sua vida. Então, outra filosofia também importante, que agora eu vou chamar, não vou chamar de filosofia, mas eu vou falar de legado. O que é legado? É aquilo que outras pessoas deixam para nós, depois de ter passado, né, no caso aqui, uma vida toda de superação, como Bill Wilson passou, ele deixou um legado. São situações, exemplos que, mesmo depois que você morre, você consegue deixar para que outras pessoas também possam, né, usufruir da tua história. Ele escreveu livros que não só ajudou a pessoas a vencer o alcoolismo, como também em outros vícios. Olha só, como a história de superação dele, o recomeço dele, ajudou e continua ajudando hoje em outras áreas, não só no alcoolismo, mas também nas drogas, em outros tipos de vício. Este livro, chamado de Livro Azul, poderia ter trago aqui para você ver, acabei esquecendo, está no meu escritório, não está aqui em casa, achei que estava aqui, por isso que não trouxe para você ver. Esse livro, as mesmas teorias, os mesmos princípios são usados para ajudar pessoas a se recuperar em outras áreas, não só no alcoolismo. E também, no final da vida de Bill Wilson, já no final, quando o Alcoólicos Anônimos já era uma realidade muito forte nos Estados Unidos, ele rejeitou, ele não aceitou a ajuda de mega milionários na época que queria investir no programa do Alcoólicos Anônimos. Ele recusou prêmios, né, de capa de revista e outras coisas que são importantes lá nos Estados Unidos. Ele recusou consultorias, né? Eu não sei se você sabe, mas o álcool, ele atinge a classe social mais alta. Por exemplo, as pessoas que mais hoje sofrem com o vício do alcoolismo são pessoas ricas. No caso, um dos cofundadores era médico, era o cirurgião, né? Então, havia na época, muitas pessoas ricas, famílias com dinheiro, que pagavam o que fosse preciso para ele, para que ele pudesse dar consultoria, ou seja, sair do programa do Alcoólicos Anônimos para poder, de uma forma particular, ajudar essas pessoas. Ele também recusou, porque ele acreditou no programa. Ele fala, não, o método só funciona desta forma. E ele recusou dinheiro, né, para poder agir de forma diferente, por acreditar, né, naquele programa que havia gerado no seu coração. Mas o fundamental é que ele achou que tudo aquilo que ele fez, o recomeço da história dele, toda a dor que ele teve que superar, toda a história que ele teve que superar, não era digno, né, de aplausos. Olha como isso é interessante, né? Olha como isso é forte. Não era digno de aplausos. Esse homem deixou um legado tremendo na sua história de superação. Milhares de pessoas hoje são abençoadas por causa deste homem. E tudo que ele fez, ele fala, não, eu não sou digno de aplauso, tudo que eu fiz, a minha história de superação é para abençoar outras pessoas. Então, o que eu posso concluir? Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Toda live, Café com Propósito, traga o seu caderno, que nós vamos fazer as conclusões, né, de cada live. Isso é muito importante para você, é isso que vai fazer com que você dê o seu passo a passo para o recomeço na sua vida. Então, vamos lá, nós já estamos aí, já passamos aí 10 minutos do horário da programação.
quero chegar nas conclusões da live de hoje, dessa segunda live Café com Propósito. Ó, através da história de Bill Wilson, né, do Dr. Bob, do Alcoólicos Anônimos, nós entendemos, né, a questão do recomeço hoje, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeira conclusão, a sua dor pode ser um remédio para outras pessoas. Na época, quando eu passei por essa situação, eu sabia que o que eu estava vivendo, né, a dor que eu vivia, aquilo que eu estava vivendo, serviria como remédio para ajudar outras pessoas. Era algo terrível. Eu ficava assim pensando, gente, outras pessoas também estão passando por isso, poderão passar por isso. Como isso é difícil. Muitas pessoas não conseguem superar e acabam se tornando infelizes na vida, né? Então, eu sabia que a dor que eu estava passando seria um remédio para que outras pessoas também pudessem beber deste remédio. Então, a sua dor que você está passando agora, através do recomeço, dessa vontade que está gerando no seu coração, desse ânimo que está gerando no seu coração de que recomeçar é possível, esta dor vai servir para que outras pessoas também possam usufruir deste remédio, da sua história de superação. Outra conclusão apegue-se sempre em valores e aos seus princípios. Como eu contei aqui na história de Bill Wilson, quando foi apresentado a ele aquele grupo de Oxford, ele se apegou aos valores, aos princípios, né, que fazia parte até então daquele grupo, os princípios que ele aderiu à sua vida e estou falando de todo o seu recomeço, foi foi alicerçado através desses princípios. No método da FP3 eu falo muito sobre isso, é um método de 5 treinamentos, onde vai resgatar todos os seus valores, todos os seus princípios, que a dor normalmente ocasiona, né, em situações difíceis e faz com que você perca esses valores, perca esses princípios, e é preciso resgatar e se apegar para que você possa recomeçar. Tenha sempre bom ânimo. O que é ter sempre bom ânimo, pessoal? Faz parte do princípio principal aqui de Bill Wilson. O ânimo, está disposto a recomeçar. Isso vai lhe dar o alicerce, né? Tudo aquilo que você precisa para iniciar a sua vida novamente. Então, o Café com Propósito também vai servir para isso, para te trazer ânimo logo pela manhã, para você começar essa jornada de recomeço na sua vida. Uma outra conclusão a sua história de superação, que é este recomeço, pode se tornar um grande legado para as próximas gerações. Então, a minha história vai se tornar um legado para as outras gerações que estarão passando pela mesma situação que eu estou passando e irão ser abençoadas, né, através da minha própria história. E a última conclusão desta live é: sempre há tempo de recomeçar. Nós vimos hoje aqui que Bill Wilson e Dr. Bob já estavam praticamente rendidos, né, a várias outras exemplos ou tentativas de recomeço, e eles não tiveram sucesso. Mas na quarta vez, ele recomeçou e deixou um legado para milhares e milhares de pessoas. E a minha família foi uma família abençoada por o legado que ele deixou. Então, sempre há tempo de recomeçar, pessoal. Sempre há tempo de recomeçar. E hoje é o dia do seu recomeço. Independente da área que você precisa recomeçar, independente da dor, da situação que você está passando agora, sempre há tempo de recomeçar. Basta você querer, basta isso gerar dentro de você, fluir do seu interior, ter ânimo e seguir, então, o passo a passo da jornada do recomeço. Ok? Fico muito feliz por você estar aqui, pessoal aqui do Instagram, pessoal aqui do Zoom. Esse slide, mais uma vez, essa live está aqui, estou passando através de slides para o pessoal do YouTube e do Zoom. Então, se você quiser pegar as anotações dessa live, basta acessar lá no meu YouTube, que eu estarei subindo essa live para lá, ok? Que Deus abençoe a todos vocês possam ter um dia abençoado
e que possa ter gerado uma semente de esperança no seu coração. Nossa próxima live, então, é sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui no meu Instagram. Deus abençoe. Até a próxima.